Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai abordar a economia do pré-sal. A descoberta de petróleo na camada pré-sal colocou o Brasil na posição de ponta na indústria petroleira internacional. Segundo especialistas, além da grande quantidade, o petróleo da camada pré-sal também se destaca pela qualidade. Mas a exploração e o refino exigem grande quantidade de recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Para a Petrobras, a estatal está preparada para lidar com os desafios tecnológicos da exploração em águas profundas. Esses são temas que nós queremos aqui abordar e o nosso convidado para esta informação é o professor Carlos Souza Cruz. Ele é geólogo, trabalhou durante 35 anos na Petrobras e é um especialista em pré-sal. Muito obrigado pela sua presença, professor. Eu que agradeço. Professor, vamos começar assim do começo. Essa sorte grande na loteria da natureza, assim, dá uma ideia de grandeza para o público entender o que é que o Brasil descobriu em torno de petróleo pré-sal. O pré-sal hoje já é uma realidade no Brasil, né? A partir de 2005, quando foi descoberto, a gente tinha algumas dúvidas com relação a isso, porque por causa do elevado preço da exploração e da produção desse pré-sal em águas ultraprofundas, em camadas de rochas geologicamente pouco conhecidas, e a gente tinha dúvida com relação à economicidade. Se pensava que se o preço do petróleo baixasse, né, além daqueles limites que nós estávamos em torno de $100 o barril, ele poderia não ser econômico. Mas se estimava que em torno de $50 o barril valeria a pena. Agora, pela grande quantidade de petróleo, a imensa quantidade de petróleo, vamos dizer assim, valeria a pena. Nós vamos, digamos assim, passar mais de 50 anos produzindo essa grande quantidade de petróleo. Então, pelo volume, vale a pena qualquer investimento. Ora, o Brasil descobriu isso, mas a gente sabe que tem um tempo para que essa quantidade enorme de petróleo se transforme em mercadoria rentável, seja para a exportação, seja para o refino interno. Quais são os desafios que o Brasil enfrenta para assegurar e quando é que começará a ser efetivamente rentável esse petróleo? Hoje em dia, a contribuição do pré-sal na produção do petróleo já é bastante representativa. A partir do mês de agosto, o pré-sal passou a contribuir com mais de 600 mil barris diários. Isso corresponde a mais de 22% da produção total diária do país, que é de agosto agora. De agosto, 2 milhões e 600 mil barris, mais ou menos. Por dia? Por dia. Já 22% vem do pré-sal. Vem do pré-sal. E a qualidade desse petróleo? A qualidade desse petróleo, ao contrário do que a gente tinha uma qualidade de óleo pesado, qualidade não tão favorável, agora ela é muito boa e pode-se fazer um blend, né, uma mistura, e produzir esse petróleo junto com o outro, misturado com o outro, e tem um valor econômico muito mais elevado. Ou seja, aquelas dúvidas que inicialmente existiam sobre a economicidade do petróleo pré-sal, hoje elas já foram superadas? Existem ainda algumas dúvidas, principalmente porque na ecologia hoje se fala muito da indústria do petróleo como poluidora, como algo que não traz bons resultados e tal, mas a economia ainda está totalmente controlada pelas empresas de petróleo, a economia mundial. E eu acho que isso vai continuar por muito tempo, pelo menos por uns 50 anos. Então, eu acho que economicamente vale a pena a gente produzir isso o mais rápido, antes que realmente a idade do petróleo passe, né? Não pela falta de petróleo, mas sim por outras energias alternativas. Ah, sim. O senhor então imagina que as energias renováveis
fazem com que o petróleo seja explorado rapidamente pelo Brasil. Tem que ser explorado. Óleo, como se diz, é óleo no tanque, né? Porque esse óleo, quanto mais rápido a gente produzir, eu acho que vai ser economicamente melhor para o país. Agora, qual é o impacto que essa transformação do Brasil em uma potência petroleira traz, primeiro para a economia, segundo para o desenvolvimento da indústria do petróleo e terceiro, as exigências sobre a universidade brasileira e o desenvolvimento tecnológico local? Tudo isso eu acho que é de extrema necessidade para o desenvolvimento do país, porque vai ter que se desenvolver tecnologia, as universidades vão ter que se capacitar e vão ter que se adequar com essa nova potência de petróleo, a indústria como um todo, e para isso as grandes empresas de serviço e de pesquisa e de própria exploração de petróleo, como é o caso da Halliburton, da Schlumberger, que são de serviços, e mais Shell, BP e outras, estão hoje concentradas no Centro de Tecnologia no Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, em convênio com a Petrobras, com as agências, todas elas desenvolvendo novas tecnologias, todas elas aplicadas ao pré-sal. Apesar da participação dessas empresas na exploração do petróleo pré-sal, segundo as novas regras, que nós vamos falar mais adiante, a mudança do regime de concessão para o regime de partilha, né? De fato, a descoberta do petróleo pré-sal foi uma grande conquista tecnológica da Petrobras. Nós já conhecíamos, a Petrobras já conhecia o pré-sal, outras camadas abaixo dessa que existe hoje. E como não existia tecnologia e tinha-se algumas suspeitas com relação à economicidade dessas camadas, então só veio a se descobrir realmente o pré-sal na hora certa, né? Porque é o momento em que o Brasil já estava caindo a produção, diminuindo a produção das antigas descobertas da década de 80, 90, que era o caso dos arenitos turbidíticos da Bacia de Campos, principalmente da Bacia de Campos. E então, essa descoberta do pré-sal veio a calhar, apesar de toda a sua complexidade, né? Porque o volume é muito grande e vai suprir paulatinamente a essa necessidade que o Brasil... Ou seja, apesar do anúncio do pré-sal ter sido feito em 2005, o senhor que trabalhou por 35 anos como geólogo da Petrobras, no interior da Petrobras já se tinha a ideia, a informação de que existiam essas camadas pré-sal, apenas não haviam sido ainda divulgadas oficialmente. Exatamente. Como até hoje a gente não conhece todas. A gente tem uma área grande, que é chamada aquela área azul, né? A chamada picanha azul. Picanha azul. Foi batizado pela Petrobras como picanha azul, que é uma área com mais de 700 quilômetros de extensão, de uns 200 ou mais de largura, que se estende da Bacia de Santos até a Bacia de Santos, no caso do estado de São Paulo, até o estado do Espírito Santo, englobando Bacia de Santos ao sul, Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo, todas elas com um potencial muito elevado de descoberta de pré-sal. Não quer dizer que toda essa extensão tenha 100% petróleo, mas a chance é elevada. Foi por isso que foi criado a PPSA, né? Exatamente, que é Petróleo do Pré-Sal, SA, que não é para substituir nem a Petrobras e nem a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, e sim para entender tecnicamente e acompanhar toda a parte de estudo, de concessões e produção que o pré-sal necessita. Ou seja, é um novo braço, né, de exploração econômica do petróleo, exclusivamente do petróleo pré-sal. Exclusivamente do petróleo. E ela é uma empresa estatal, né? É uma empresa estatal, enxuta, e que vai realmente ter direito de voto, né, de voto decisivo, né, em todas as atividades do pré-sal. Pelas informações que o senhor nos mostrou, né,
é possível prever que até se duplique, né, a capacidade de petróleo a ser produzida pelo Brasil dentro de um certo prazo, né? Mas aí nós estamos programando as nossas atividades para termos capacidade de refino exclusivamente dentro do Brasil ou teremos obrigatoriamente de exportar esse petróleo? Sim. Com relação a essa produção, que dentro dos próximos anos vai duplicar, né? Vai duplicar. Até 2022? Até 2022, provavelmente, o que a Agência Nacional do Petróleo está programando, está prevendo é que nós estaríamos com uma produção duplicada e que a parte de refino não vai duplicar-se no mesmo ritmo. Então, parte desse petróleo, provavelmente a partir de 2018, vai ter esse excedente, vai ter que ser exportado, né? Isso vai gerar realmente uma balança comercial positiva para o Brasil, em termos de petróleo. Agora, num período mais recente, tem havido uma evolução para baixo dos preços do petróleo. O senhor dizia ao início que mesmo se chegar a $50 o barril, ainda será economicamente vantajoso para o Brasil. É por aí? Sim, porque, se não me engano, o preço do petróleo está em torno de 80 e poucos dólares, né? Uhum. E o pré-sal, mesmo em torno de 40 ou 50 dólares o barril, ainda é rentável. Uhum. E a esse preço, e que pelas previsões da própria Petrobras e das empresas de petróleo mundiais estão prognosticando, é que o petróleo não vai baixar muito disso aí, vai ficar em torno aí dos... até 2030, mais ou menos, ele nunca vai baixar de 60 dólares e também não vai subir além de 130, mais ou menos é a projeção que a própria Petrobras faz. Então, o pré-sal não seria inviável dentro dessa programação. Ou seja, mesmo com o advento de novas energias renováveis, né, ainda existe uma curva ascendente na demanda do petróleo, né, porque a industrialização, o transporte, enfim, todas as finalidades para o que o petróleo serve, há uma demanda forte e crescente ainda, né? Exatamente. Eu costumo dizer para os meus alunos que nunca se teve tanto petróleo no mundo como temos agora. E sempre falta metade para se descobrir ainda. Então, o petróleo, como já dizia um velho Estado árabe, na verdade um sheik árabe que disse isso, que assim como a idade da pedra não acabou pela falta de pedra, o petróleo não se acabará pela falta de petróleo, e sim por outras energias alternativas que vai substituir esse petróleo. E aqui nós estamos falando só de petróleo, mas é importante lembrar que existe o gás associado a essa descoberta de petróleo, que é um enorme potencial também. No caso, o petróleo aqui são ambos, tanto faz eu prefiro falar hidrocarboneto, que é tanto petróleo como gás. E se você observar todas as reservas que falam aí, falam em barril de óleo equivalente, porque leva em consideração que o gás pode ser transformado em liquefeito, pode se transformar em líquido também, e a gente avalia isso como petróleo. Quer dizer, então nessas estimativas o senhor está incluindo também o cálculo sobre o gás. O gás. E é igualmente uma notícia muito alvissareira para a economia brasileira. Com certeza. Em relação ao gás, hoje em dia nós estamos importando esse gás, a maioria da Bolívia e com os problemas políticos da Bolívia, né, teve algumas limitações. Porém, o pré-sal vai ter um excedente muito grande de gás também com a produção, porque tem alguns campos no pré-sal que tem uma grande quantidade de gás liberado do petróleo. Muito bem. Professor, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa na agenda econômica e voltamos já continuando aqui nessa abordagem em torno da economia do petróleo pré-sal. Continue com a gente.